precisamos aprender a amarmos o nosso próximo, pois é a ordenança do nosso Deus. Esse é o estudo de número 1152 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Amar ao próximo nem sempre é fácil, mas nós conseguiremos, pois nosso Deus é a fonte de amor e Ele nos amou primeiro. Vamos ao nosso tema, amor pleno em Deus. Nosso texto base está em Filipenses capítulo 1, verso 9, que diz: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. A Bíblia, ela nos ensina 4 tipos de amor, sendo o primeiro o amor ágape. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Amor ágape é o amor perfeito, é o amor de Deus, é o amor incondicional e é citado mais ou menos 300 vezes na Bíblia Sagrada. O segundo é o amor eros. Provérbios capítulo 5, verso 18 e verso 19 diz: bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa, sê feliz, gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer e seu amor te extasie de carinhos todos os dias de tua vida. Amor eros é o amor romântico, é o relacionamento entre homem e mulher, é voltado à sensação, é voltado à pele, é o amor que nós falamos mais sexual. E o terceiro é o amor storge, que está em Tito, capítulo 2, verso 3 ao verso 5, que diz: semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Amor entre família, entre amigos, entre pessoas bem próximas. E nós devemos aprender a amar o nosso marido, devemos amá-lo, pois eles são postos como a cabeça da mulher. Deus deu autoridade a ele na casa. Abaixo de Deus, ele é o alicerce da família. Precisamos amar a eles e inclusive precisamos rejeitar os ensinos que dizem ao contrário. O quarto é amor filéu. Provérbios capítulo 17, verso 17 diz assim: o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Amor fraternal é um relacionado às afinidades e lealdade, é um relacionamento onde existe apoio e também encorajamento. Eu te faço uma pergunta: você sabe a quem você deve amar? A Bíblia nos ensina que, em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, devemos amar ao nosso Deus. Mateus capítulo 22, verso 37 e verso 38 diz: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Deus deve sempre ser o alvo do nosso amor em primeiro lugar. Devemos amá-lo acima de todas as coisas e acima de todas as pessoas.
mas nós também devemos amar ao próximo. Mateus capítulo 22, verso 39, verso 40 diz: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Não podemos ignorar o nosso próximo, mas devemos amá-lo como a nós, como o amor de Cristo que foi colocado em nossos corações deve fluir. Nós devemos amar o nosso próximo e devemos demonstrar fazendo bem a eles. A Bíblia nos ensina que nós também devemos amar aqueles que nos odeiam. Coisa difícil, não é verdade? Mateus capítulo 5, verso 42 diz: dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe empreste algo. Ame os que o odeiam. Parece até mesmo impossível, mas nós devemos buscar ter paz com todos, interceder por todos e buscar em Cristo o verdadeiro amor, para que possamos amar até aqueles que nos odeiam, aqueles que não gostam de nós e também os nossos inimigos. Mateus capítulo 5, verso 44 diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nosso Jesus nos ensinou que devemos amar os inimigos. Imagino que não é com amor terreno, mas sim o amor de Cristo que é colocado em nós, porque no momento em que o nosso Senhor Jesus estava sendo crucificado, ele orou a Deus pedindo para perdoar aqueles algozes. Lucas no capítulo 23, verso 33 e verso 34 diz: quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Imagina Jesus pendurado lá na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. E após ele ter sofrido afrontas, zombarias, açoites, ter sido escarnecido, ele orou para Deus perdoar aquelas pessoas. Estevão, ele foi sentenciado à morte, e ele foi sentenciado à morte por falar do evangelho de Cristo Jesus. E enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele orou pedindo por aqueles assassinos. Atos capítulo 7, verso 59, verso 60 diz: assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Ele não estava pedindo vingança. Estevão é um exemplo de perdão para nós, independente do sofrimento que o ser humano nos cause. Como nós precisamos aprender a viver na graça e na dependência do nosso Deus. E no nosso texto base, nós podemos ver a oração de Paulo pelos irmãos de Filipos. Vamos retornar, Filipenses capítulo 1, verso 9. Eu suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Paulo reconhecia a importância do amor, pois o nosso Deus, ele é amor, e nós devemos imitá-lo. Paulo, ele desejava que os irmãos de Filipos tivessem o mesmo amor em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 2 diz: completai a minha alegria, que penseis da mesma maneira, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de ânimo, tendo um mesmo modo de pensar. Nós precisamos ter o mesmo amor em Cristo Jesus. E Paulo, ele ainda acrescentou, ele diz que precisamos estar unidos na coragem, no ânimo, na nossa mentalidade, tendo sempre como
principal objetivo: viver para a glória do Senhor. Como peregrinos que nós somos aqui na terra, nós não devemos nos embaraçar com as coisas deste mundo, mas nós devemos buscar crescer no amor, crescer no conhecimento, crescer em Cristo Jesus mais e mais. A oração de Paulo, ele intercedeu pelos irmãos, e isto é demonstração de amor. Filipenses capítulo 1, verso 3 e verso 4, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós, em todas as minhas súplicas em vosso benefício, sempre oro com alegria. Paulo sempre demonstrava gratidão e amor sincero pelos irmãos de Filipos, assim como eles demonstravam através de suas ações. Eles sempre auxiliavam a Paulo, cooperavam na causa do evangelho, supriam as necessidades materiais de Paulo quando necessário. E Paulo, ele orava para que os filipenses demonstrassem manifestação do seu amor, mas exercitados com ciência e com conhecimento, no pleno conhecimento e em todo discernimento. Nós precisamos estar crescendo no amor, mas sempre no conhecimento, com discernimento, porque o amor fraternal possa crescer cada vez mais e mais, mas no pleno conhecimento e em todo entendimento. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Assim como o profeta Oséias ensina, nós devemos crescer no conhecimento. Paulo tinha essa preocupação em relação aos irmãos, e é importante termos conhecimento de Deus, mas não desprezarmos a importância do amor fraternal. 1 Coríntios capítulo 13, verso 2 diz assim: mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Se não temos amor, nós não conseguiremos refletir a glória de Deus. Nós podemos ter uma fé sobrenatural, mas negamos a Deus pela falta do amor. E o conhecimento sem amor ao próximo nos faz correr o risco de agirmos com soberba, com arrogância, com desprezo e com egoísmo. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 diz: no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. O amor nos faz crescer na fé verdadeira, a fé que agrada ao nosso Deus, nos faz crescer, nos faz viver em obediência e na dependência do nosso Deus. Nós precisamos amar ao próximo com o amor do nosso Senhor. João capítulo 15, verso 12 diz: e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Através do amor de Cristo em nós, nós podemos vencer barreiras do egoísmo e agradarmos ao nosso Senhor em obediência à sua palavra, em obediência à sua ordenança. O apóstolo João nos ensina que devemos amar em ação e em verdade. O apóstolo João ensina que devemos amar em ação e em verdade. 1 João capítulo 3, verso 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. O apóstolo João sempre trazia à memória o mandamento de amar uns aos outros, a ordenança de Deus que não podemos ignorar, que é justamente
o amor a Deus acima de tudo e de todos e o amor ao próximo como a nós mesmos. 1 João capítulo 4, verso 20 e verso 21 diz: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Conseguimos amar uns aos outros porque o Senhor, o Deus vivo, o Deus a quem nós servimos, é fonte de todo amor. Ele nos amou primeiro, não é na nossa força ou porque nós somos bons, mas unicamente porque o Senhor nos amou e seu amor está em nós. Eu vou começar a concluir. Você já parou para pensar o que Deus espera de cada um de nós? Deuteronômio capítulo 10, verso 12, verso 13 diz: agora, portanto, ó Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. Para a nossa plena felicidade, nós devemos amar a Deus acima de todos, acima de tudo, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós devemos obedecer os mandamentos e as doutrinas do Senhor, que nós possamos buscar no Senhor graça, sabedoria, buscar no Senhor a misericórdia, para que consigamos amar o nosso próximo, amar e ajudar, amar e orar, amar e agir a favor deles. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando e ele te ajude a amar a todos. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.